do, do delegado se manifestou nas redes. Vai lá. Delegado preso na morte de Marielle arquivou investigação de filho de piauiense morto por PMs no Rio. Mãe cobra justiça. Vamos ver o que ela falou. Meu nome é Terezinha Maria de Jesus, eu sou a mãe do Eduardo de Jesus Ferreira. Meu filho foi assassinado no dia 2 de abril de 2015 no Complexo do Alemão por 2 policiais militares do estado do Rio de Janeiro. E desde lá eu venho lutando por justiça para o meu filho. E na manhã de ontem, domingo, eu recebi uma notícia que o delegado da época que estava investigando o caso do meu filho Eduardo de Jesus Ferreira foi preso. Foi preso acusado de participação na morte da Marielle Franco. E aí eu fiquei pensando assim, se ele fez do que ele fez no caso da Marielle Franco e no caso do meu filho Eduardo, o que foi que ele não fez? Então eu estou aqui indignada em saber que um delegado da Polícia Civil que investigou a morte do meu filho, que foi uma investigação muito mal feita, um delegado abrir a boca e dizer que encerrou o caso como legítima defesa, que não sabia de qual arma partiu o tiro que matou meu filho, é muito revoltante. E saber que o caso do meu filho estava nas mãos de um delegado bandido, porque foi provado que ele é bandido, que ele foi preso. O caso da Marielle, olha o tanto de tempo que passou para descobrir a verdade. E a verdade também vai chegar no caso do meu filho, eu tenho certeza. Aqui eu paro para os comentários dos jogadores, porque esse caso, como disse o ministro e o delegado, mostra, é um raio-x do funcionamento do crime organizado no Rio, Apoliana. E eu acho que esses anexos da investigação, da delação do Rony Lessa, que ainda estão sob sigilo, acho que dá para a gente aprofundar um pouco mais. Eu acredito que a Polícia Federal vai trazer um pouco mais de luz sobre como esse esquema funciona. A partir do momento em que a gente tem um delegado preso nessa operação por indícios de que ele atuou para dificultar a solução do caso, é imprescindível, eu avalio, que outros casos também que estiveram sob a condição do delegado possam ser revistos em seu processo de investigação. E, principalmente, também identificar se há outros agentes públicos na segurança do Rio de Janeiro que também possam estar envolvidos neste caso específico da Marielle ou outros que, eventualmente, venham a se descobrir qualquer tipo de inconsistência, incongruência. Porque eu acho que a maior disfarçatez aí, em se comprovando, claro que ainda há todo um processo de defesa, de julgamento desse caso, mas a disfarçatez, um delegado que recebeu a família, que recebeu os amigos, abraçou e se comprometeu em trabalhar, eu acho que é muito grave e ainda mais ter ajudado, colaborado para que, por exemplo, não ficasse planejamento. Com cara de por exemplo, não ficar com cara de um crime político, né? Que é uma das exigências que a gente viu lá no inquérito da PF. Eu acho que a disfarçatez desse senhor é muito grande. Pois não, Franci? Amadeu, esse caso do Eduardo, ele é emblemático, ele aconteceu em 2015, quando ele foi atingido por um tiro de um PM na porta de casa, no complexo do Alemão. E o que me impressiona é a frieza dos policiais, especialmente do Rivaldo. Ele que conduziu pela primeira vez a reconstituição de um crime no complexo do Alemão, que foi esse caso do Eduardo. E aí, inclusive, eu estava aqui recapitulando algumas imagens da época e eu não sei como ele teve essa frieza, vendo ali a mãe naquela cena do crime, chorando, muito impactada. Sim. E foi capaz de fazer o que ele fez. E frieza que ele teve também, Amadeu, em relação ao caso da Marielle Franco. De dona Terezinha Maria de Jesus, no dia da morte do filho Eduardo Ferreira, há 10 anos, e o delegado escalado também lá para resolver o crime foi quem passou a mão na cabeça dos assassinos. Justamente passou a mão na cabeça também dos assassinos da Marielle, porque ele estava ali junto com a família, teve a frieza de dizer que resolveria esse caso,
que era uma questão de honra. Então, por isso, esse sentimento de traição da família da Marielle Franco com o delegado, porque realmente ele revela total frieza, não só em relação a esse caso da vereadora, mas ao caso do Eduardo e tantos outros casos. Quantos crimes ficaram sem solução por conta da atuação criminosa dele, Amada? Marta? Amada, eu acho que essas novas informações escancaram essa relação aí Promíscua, da né? polícia com as milícias, com a política, porque aí dentro disso ainda tem o deputado, ainda tem agentes políticos aí, a vereadora. Então, acho que deixa mais vergonhosa a situação de todos esses envolvidos. O delegado, sem dúvidas, tem muito a explicar e o ministro disse que o caso estava dado como encerrado, mas eu acho que ainda fica muita ponta solta, ficam muitas dúvidas no ar, como é que ele assumiu o posto de delegado um dia antes do assassinato, investigar quem colocou ele lá, por que colocou, por que um dia antes. E ele também tinha uma equipe ali toda dentro da delegacia, tinham pessoas que obedeciam ordens dele. E eu acho que está tudo muito bagunçado ainda tem muitas dúvidas no ar, apesar de que a principal parte aí do assassinato da vereadora, apesar de que essa parte ela foi ali elucidada, os postos mandantes foram colocados ali a público, a participação do delegado. Apesar disso, acho que é só um comecinho ali do novelo que vai se desenrolando com o passar do tempo, porque tem muita coisa que ainda está obscura e que ainda está no ar, muita dúvida que ainda ficou no ar. Acho que não vai acabar por aí não, Amadeu. E olha, o Rio de Janeiro é um caso realmente muito complexo para ser resolvido. De 2008 para cá, Alessio, esse é o 4º chefe da Polícia Civil preso. Amadeu, não que precise, né? Mas já dá mais uma prova de que o sistema de segurança pública do Rio de Janeiro está falido, né? Não de hoje, não de ontem, mas de vários anos atrás. Esse caso só expõe ainda mais essa falência do Estado na tentativa de assegurar a população do Estado e da cidade também, onde a gente tem essa presença massiva das milícias. E esse caso em específico do Rivaldo, ele não acaba só nesse caso da Marielle, no do Eduardo. Devem existir pelo menos milhares de casos, né, já que ele foi colocado como delegado da Polícia Civil há 6 anos atrás. Né? Quantos casos não foram parar na mão dele e literalmente pararam, né? Não avançaram ou tiveram um desfecho que não agradasse a ninguém, nem a própria polícia, nem as famílias das pessoas envolvidas. Então é realmente mais uma prova de que a segurança do Rio de Janeiro não tem condições de continuar, porque a milícia está impregnada, né? Está impregnada dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia Militar, realmente tomaram de conta. A federalização que foi feita no Estado mostra muito isso, de que é necessário um olhar de fora, é necessário uma ação externa para poder controlar, para poder pelo menos amenizar o caos, né, da segurança do Estado. Vamos voltar com a Raniele Veloso. Agora, Raniele, vamos para a parte política, porque um deputado foi preso, né? Vamos falar dele, o Chiquinho Brazão, que já foi expulso do partido dele, né? Exato, Amadeu. Acrescento também, só os comentários, que um policial que participou da operação ontem, ele falou que o resultado disso também é o suco do Rio de Janeiro, que é exatamente isso que a Marta falou, o crime envolvido com a política e com a polícia. Mas também eu acrescento que seja um suco do Brasil, por causa da impunidade, que eles acreditavam que iriam sair dessa sã e salvos. O Rony Lessa, por exemplo, ele impôs ali a condição de que só executaria o crime se o Rivaldo tivesse envolvido, porque seria uma garantia de que ele não seria implicado. Então, mostra uma realidade muito cruel do Brasil, que não só nesses tipos de crimes, mas em todos os outros, a questão da impunidade. Bom, sobre a questão do União Brasil, sim, o União Brasil resolveu ainda ontem à noite expulsar o deputado federal Chiquinho Brazão. O novo presidente da sigla, Antônio de Rueda, ele emitiu uma nota dizendo que o partido repudia os crimes e que ele infringiu aí 3 artigos do partido, que seria atuar
contra o Estado Democrático de Direito, um crime de violência política contra a mulher e também a questão da função dele pública, né, incoerente. Agora, ele também disse que já tinha pedido um processo disciplinar contra Chiquinho Brazão. Agora a situação dele vai ser analisada também pela Câmara dos Deputados, mas aí é a questão da cassação do mandato. A questão do Supremo, Ranieri. Olha, no Supremo Tribunal Federal, a votação acabou agora pela manhã, foram 5 votos, né? Decisão unânime também, pela manutenção da prisão dos 3. O último a votar foi o ministro Luiz Fux. Então, agora o Supremo Tribunal Federal já enviou uma notificação à Câmara dos Deputados. Eu conversei agora há pouco com um dos assessores do Arthur Lira, presidente da Câmara, eles disseram que ainda não receberam, mas o Supremo já tinha soltado essa notificação antes de meio-dia. E a expectativa é que, assim que a Câmara for de fato notificada, na próxima sessão, depois de notificar também o deputado acusado, eles já possam levar a plenário. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça vai ser lido diretamente no plenário, porque o caso requer urgência. E aí a defesa do Chiquinho Brazão vai poder se manifestar por 3 vezes, no máximo ali 15 minutos, e a expectativa, Amadeu, é que apesar de ser uma semana aqui, que a gente considera a semana morta por causa do feriado da Semana Santa, é que esse caso possa ir a plenário até quarta-feira, e aí o deputado ele pode perder o mandato. Por que tem que ir para o plenário? Porque como ele é deputado federal, tem foro, tem imunidade parlamentar, então os deputados eles têm que referendar ou não a prisão, e ele precisa da maioria absoluta dos votos, são